passaram o quarterback quase que em cima da linha de touchdown do próprio Buffalo. Espetacular! Gênio! Fantástico esse mundo. Eu digo brasileiro, conhecer um pouquinho das regras. O livro de regras do futebol americano é um calhamaço assim, né? Mas pelo menos que conhecer o jeito que o pessoal faz, como é que se obtém o ponto, enfim, o mínimo, né? Vai ser uma loucura. Eu transmitir futebol americano para o Brasil, foi um escândalo. O pessoal falou, o Luciano ficou louco. Que negócio de jarda isso, que negócio de touchdown. Nessa época, os narradores e comentaristas não tinham muito conhecimento do esporte. Não existia internet para se pesquisar, as fontes de informações eram muito escassas. Que era jogo sempre repetido, era jogo que acontecia no domingo, eles passavam só o VT numa quinta-feira depois. E brincar de videogame, que na época ainda era o Nintendo, não era nem o famoso John Maiden, era John Montana Football. E aí por isso que a gente começou a brincar na rua. Depois que eu fui jogar futebol americano, na época já de transmissão ao vivo na ESPN, já com o Adler narrando. Estudei junto com um menino que era filho do cônsul dos Estados Unidos aqui no Rio, então. E eu via em fitas Betamax, na época não era nem VHS, que vinham através da embaixada para a família desse meu antigo amigo, que era filho do cônsul, e a gente assistia na casa dele. Isso foi em 88. Vimos uma meia dúzia de jogos, aí era final de campeonato e, enfim, achei maneiro o jogo, mas não tinha a menor noção que isso podia chegar no Brasil e tal. E o Mazei dizia assim para mim, companheiro, precisamos ver o Giants. Eu falei, mas o que eu vou fazer no Giants, poxa? Você vai ver que o futebol americano é uma coisa fantástica. Que coisa fantástica, coisa nenhuma, não vou. Aí relutei, até que um dia ele me levou no Giants. Quando eu vi, aí comecei a fazer grandes eventos universitários antes de fazer o profissional. O Orange Bowl em Miami, no início do ano, dia 1º e tal. Enfim, e aqui, quando eu voltava, eu via quem assistiu, falou, mas isso é maravilhoso. E no fim, está aí emplacado, né? Todo mundo sabe que o futebol americano hoje ainda vai crescer mais no Brasil, muito mais. Tá, o esporte eu conheci quando a TVA chegou no Brasil, primeiro TV a cabo. O início da ESPN no Brasil, que foi através do canal OF, então aquela televisãozinha pequenininha, tipo, o pessoal chamava de TV de porteiro, né? Aquela preto e branco que pegava o canal HF, a gente conseguia assistir. Em abril de 92 eu fui fazer um teste de narrador para ser escolhido ou não por essa equipe da ESPN, fui escolhido. Estamos falando no ataque, terceira descida, precisa de uma jarda, 2 pontas abertos na direita. Jim Kelly, sob pressão, se livrou, agora lá sendo caçado, consegue ir no partido derrubado. Era uma TV de esportes, dedicada aos esportes americanos, e ela, muitos dos eventos que ela transmitia nos Estados Unidos, ela começou a colocar no Brasil. Bom, eu comecei a acompanhar futebol americano em meados dos anos 90, na ESPN, quando a ESPN veio para o Brasil. E aí eu fui me envolvendo tanto com o esporte, com o futebol americano, que no começo dos anos 2000 eu me tornei coordenador da lista Red Zone, que era, na época, o maior fórum de discussão de futebol americano na internet. Conheci, eu jogava futebol de areia e vôlei, quando eu saía do colégio. E um colega meu, em comum, apareceu com a bola de futebol americano na praia. Isso foi por volta de 1987, 88, na praia de Copacabana, que é o Robert Segal. Eu sou filho de pai imigrante. Meu pai tinha estudado na Universidade de Michigan, e aí ele trouxe algumas coisas de futebol americano, ele gostava, entre elas bola e capacete. Na verdade, se a gente voltar no tempo, a primeira vez que se transmitiu futebol americano no Brasil foi no final dos anos 60, com o Walter Silva e o Thomas Noonan na TV Tupi. E tinha um acordo com a CBS. Um dia chegaram umas fitas de futebol americano. E o Walter Silva, o Capal, que era uma dessas participações da Tupi, foi colocar aqueles jogos no ar sem ter a menor noção do que era. E até pediu ajuda do ar, se alguém conhecia esse jogo, por favor,
contato que nós estamos tentando entender, porque nós temos muito material desse tipo. Mas dentro do meu setor, apresentador, produtor de programa musical, eu acho que eu tive a sorte de me destacar mais porque eu inovei. O futebol americano é um jogo de estratégia e conquista de território. Basicamente é para simular uma guerra, que você tem que conquistar território através de ataque aéreo, ataque terrestre. Existe o improviso. Existe o improviso. Tem que ter um improviso. Porque nem sempre sai tudo como ensaiado. Ele catou a bola! Um time de 40 a 50 jogadores. O campo era todo marcado em jardas, sendo permitido 11 em campo para cada lado. Você tem 4 tentativas para ganhar 10 jardas. Passadas essas 4 tentativas, se você ganhou, você tem mais 4. Se você não conseguir em 3, aparece o chute, que o pessoal vê pela televisão, que é para devolver a bola para o adversário. Tem o objetivo de conquistar as jardas até chegar no território do inimigo, que é onde é a end zone, que você faz o touchdown e ganha 6 pontos, com direito ao chute extra de mais um ponto. E no caso, quando você está na defesa, também defender seu território. As primeiras referências que eu me lembro de futebol americano jogado no Brasil são do Carioca Bowl. Era o pessoal jogando futebol americano de uma maneira adaptada nas areias, principalmente de Copacabana. O pioneiro campeonato do Rio de Janeiro do futebol americano de praia. Quem traz as novidades pra gente é o André José Adler. Vamos ver. A minha primeira vez jogando futebol americano foi em 1989, com essa galera da escola, e um dos meninos tinha uma bola, no caso o Thomas, e a gente começou a brincar, a gente brincava de jogar futebol americano ali na frente do antigo barril 1800 em Ipanema. 1977, o Robson eu já conhecia, porque eu vivia na Praça do Lido, na praia em Copacabana, então era amigo em comum. Através dali me apresentou o esporte de futebol americano, a gente começou a brincar nos intervalos de jogo de praia, jogo de areia, do vôlei. A gente começou a aprender mais sobre o esporte. E no começo era jogar bola um para o outro, passar a bola um para o outro. O Glenn conseguiu uma bola emprestada com um amigo e nós jogávamos com ela. E aí eram 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas e o número foi crescendo. O que era uma brincadeirinha de fim de semana, a gente começamos a jogar uma pelada organizada. A gente dividia 2 times e jogava as partidas sábado ou domingo à tarde. A partir do momento que a gente começou a brincar com a bola em Copacabana, outros começaram a ingressar para treinar conosco, ou brincar com a gente aquele jogo de futebol, aquele jogo com a bola diferente. Como a gente tinha uma constância do esporte, a gente já jogava todo fim de semana, futebol americano, a gente decidiu montar um clube. Então vou montar um clube, e aí clube mesmo, organizado, a gente tinha o nome das pessoas, tinha o telefone das pessoas, tinha o endereço, e a gente agendava os jogos nos fins de semana, no sábado à tarde, no domingo à tarde. Nós tínhamos já 19, 20 pessoas, surgiu a ideia do Rio Guardians, Guardiões do Rio. E isso foi em 1992. A gente acabou fazendo amizade, conhecendo, e o Guardians era uma irmandade, né? Era quase que uma seita nossa. Continuamos treinando, apresentamos o futebol americano para o Roger Paixão, que ajudamos ele a montar uma equipe. Ele montou uma equipe chamada Mamute, essa foi a segunda equipe do Rio de Janeiro a ser montada, e começamos a fazer jogos amistosos. E aí eu aproveitei um campo que a gente tinha lá na UERJ. Meu irmão começou a ver futebol americano por minha causa, aí o meu melhor amigo começou a ver futebol americano por minha causa, e quando a gente viu, a gente já era um grupinho de 7 pessoas. Quando a gente chamou amigos dos amigos, a gente tinha 12 pessoas, e a gente formou o time. E no início era só dos times, né? Então, tipo, a gente jogava 2 vezes no ano, né? Era um jogo lá e um jogo aqui. Um jogo em Copacabana e um jogo Barra da Tijuca, às vezes, quando a gente conseguia jogar na Barra. Foi assim o início. À medida que saía alguém, ia morar em outro local, diferente de Copacabana, a gente ia ajudando a montar. Depois surgiu a equipe na Tijuca, que era o Tijuca Nighthawks. Surgiu a equipe no Leme, com a garotada, que era o Leme Rolos. E à medida que foi crescendo, em 2000 nós mostramos o primeiro campeonato carioca de futebol americano. O André José Adler, ele narrava os jogos nos Estados Unidos, ele morava nos Estados Unidos, em Bristol, no estado de Connecticut. E a Red Zone era um canal no Brasil que fazia a ponte entre aquilo que ele transmitia os jogos e as discussões que se faziam. Inclusive ele comentava sobre a Red Zone e as discussões no ar. Hát probléma van egy csapat, ami Warriors, a Warriors. És a Rio homokban játsznak, ahol
most Carioca Bowl. E aí a gente funda meio que extraoficialmente a Liga Carioca de Futebol Americano. A gente tem aí a TVE, a Rede Bandeirantes, a MTV, né, que fez uma cobertura, o Jornal dos Esportes, Jornal do Brasil, Jornal Globo. Então a gente fecha uma tabela em janeiro, o que ia ser um campeonato com 4 times. Tem mais um time chamado Real No Limits, que é da Barra da Tijuca. A proposta era todos os times contra todos os times. A partida foi realizada no campo chamado Siqueirão. O Robert que fundou a antiga FAB em 2001. Mas eram mais ou menos 7 times e a galera se juntou para fazer uma associação mesmo. Foi muito legal. Foi um momento que eu pude ajudar muito, assim, e ficou um negócio que ficou documentado. E aí a FAB acho que foi uma solução do tipo assim, vamos centralizar isso aqui no Rio de Janeiro e conforme os times forem sendo montados, vão se filiando e a gente vai criando regras específicas para areia e tudo mais. A ideia era muito boa. Depois da minha gestão, a gente transformou em Confederação Brasileira. É claro que tem um fator aí também que ajuda muito na empolgação do pessoal, que é a transmissão dos jogos pela TV Bandeirantes. E isso, em alguma medida, foi instigando a gente a praticar o esporte. Se não tivesse, acredito eu que ia demorar mais um pouquinho. Mas eu acho que o pulo não seria tão rápido. Eu acho que talvez os meus netos ou os meus bisnetos estariam vivendo a fase que a gente vive hoje em dia. Eu acho que demoraria muito mais a pegar. Óbvio, a gente sabe que tudo é business. Então, se hoje em dia a ESPN transmite por semana pelo menos 5 partidas, é porque há um retorno. Há um retorno de mídia, há um retorno de audiência. O futebol americano no Brasil está muito novo, não tem qualidade técnica ainda muito grande para você arriscar uma transmissão ao vivo. A NFL já é outra coisa, né? A NFL é um campeonato mais visto no planeta Terra. Ganha até de final de Copa do Mundo, audiência. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem a visão do nosso futebol americano como um esporte de negócio, como é nos Estados Unidos. Está melhorando muito, mas ainda falta um pouco o quesito organização, horários, escolha do calendário ideal para o campeonato. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tem muito jogo de futebol americano no Brasil hoje em dia, jogos importantes acontecendo domingo à tarde. Então é muito complicado você concorrer com o futebol e com a NFL. A qualidade para filmar o futebol americano disputado no Brasil, esse é um problema. Quem acompanha o futebol americano está acostumado com as câmeras dos americanos e aquele monte de ângulo para tudo que é lado. Aqui no Brasil você não tem essa estrutura. Por exemplo, eu como narrador de jogo ao vivo, eu não sei quantas jardas o cara ganhou. Talvez esses canais de futebol americano, como a gente citou aqui, os nomes eles não levem ainda em consideração que nós estamos prontos ou que o público-alvo ainda queira, já esteja preparado para um material que não seja com toda aquela magia e tecnicismo do norte-americano. O Band Esportes transmitiu o torneio Touchdowns 3 temporadas. E daí depois não transmitiu mais porque não houve mais acordo. Antares e Tubarões do Cerrado, às 5 da tarde. Por que transmitir o futebol americano no Brasil? Bom, primeiro porque é um esporte apaixonante. Porque na verdade ele é um esporte tão diferente do que a gente está acostumado e tão complexo que ele está criando uma massa de pessoas apaixonadas. O fã do futebol americano é possivelmente o mais fiel dentre todos os outros esportes. O crescimento da audiência do futebol americano nos últimos anos é explosivo no Brasil. É praticamente a base de espectadores na TV, ela triplica a cada ano. Já teve 70% de aumento de audiência em relação à primeira semana da temporada passada. O Super Bowl, o último Super Bowl, teve 130% mais audiência do que o Super Bowl do ano anterior. É um negócio monstruoso. No começo eu lembro que eu conseguia responder os tweets, responder os e-mails dos... Hoje é absolutamente impossível. Eu já cheguei a receber mais de 2.000 twitters numa transmissão. Isso era uma coisa que 5 anos atrás não acontecia. A hashtag Tudo pela NFL ficou em primeiro lugar no Brasil, ficou entre as 5 primeiras do mundo. E eu recebi mais de 3 mil mentions no Twitter só no dia de abertura da temporada. O
potencial do futebol americano no Brasil enquanto esporte para ser assistido e para ser praticado é enorme, e esse potencial está sendo explorado, está realmente aí havendo uma explosão tanto do público que assiste quanto das pessoas que jogam. A semente está plantada. O palco da Copa do Mundo abriu as portas para o futebol americano. Foi um sonho, né? Desde que começou a construção para a Copa do Mundo, a gente já falava isso. Nas arquibancadas, recorde de público. 15 mil torcedores foram empurrar o Cuiabá Arsenal na final da Superliga Centro-Sul contra o Curitiba Crocodile. Caraca, acho que falar que é o maior público, até comparando com partidas de futebol aqui, né? É legal ver, a gente gostaria de Arena Pantanal, gostaria de um dia tornar a Arena Arsenal essa aqui. Vamos jogar.